Na madrugada de 17 de outubro, às 2h13, a central da polícia recebeu uma ligação que parecia ser apenas mais uma ocorrência de invasão. Do outro lado da linha, uma mulher respirava com dificuldade e falava tão baixo que o atendente precisou pedir várias vezes para que ela repetisse o endereço. Ela dizia estar escondida dentro de um armário e afirmava que alguém estava andando pela casa. O problema era que, segundo os registros da polícia, aquela casa estava vazia havia quase 3 meses. A antiga proprietária, Helena Duarte, tinha desaparecido sem deixar qualquer explicação, e depois de semanas de buscas, o imóvel havia sido lacrado. Mesmo assim, o atendente conseguiu identificar o endereço e enviou 2 viaturas. Quando os policiais chegaram, todas as portas e janelas continuavam trancadas. Não havia sinais de arrombamento. A energia elétrica estava desligada e não havia nenhum veículo estacionado na propriedade. Um dos agentes chamou pela mulher, mas ninguém respondeu. Então veio um novo som do interior da casa. 3 batidas fortes, seguidas de uma voz feminina quase inaudível dizendo: "Ele sabe que vocês chegaram." Os policiais entraram. O interior estava completamente escuro. A equipe avançou pelos cômodos usando lanternas e encontrou exatamente aquilo que esperava encontrar: móveis cobertos por lençóis, poeira acumulada e marcas antigas deixadas pelos investigadores que haviam procurado Helena meses antes. No corredor do andar superior, porém, um dos policiais percebeu algo estranho. Havia marcas recentes no chão, como se alguém tivesse caminhado descalço sobre a poeira. As marcas começavam no quarto principal e terminavam diante de um armário embutido. Os agentes abriram as portas imediatamente, mas encontraram apenas roupas antigas e uma caixa de papelão vazia. Não havia ninguém escondido ali. Ainda assim, o telefone da central registrava a chamada como tendo partido daquela residência. Um policial pediu ao atendente que mantivesse a linha aberta. Pelo rádio, todos ouviram novamente a respiração da mulher. Ela parecia estar chorando. Então disse: "Não procurem no quarto. Ele está atrás de vocês." Os 2 policiais se viraram ao mesmo tempo. Não havia ninguém. Quando olharam novamente para o corredor, perceberam que uma das portas, que estava aberta segundos antes, havia se fechado sozinha. A equipe revistou o imóvel inteiro. Encontrou uma adega subterrânea que não aparecia nos documentos da propriedade, mas também estava vazia. Havia apenas uma cadeira, uma lâmpada quebrada e várias marcas profundas nas paredes, como se alguém tivesse tentado arranhar o concreto com as próprias mãos. No andar de cima, os investigadores encontraram o antigo telefone fixo da residência. O aparelho estava desconectado da tomada e sem linha telefônica. Mesmo assim, quando um dos policiais entrou no quarto, o telefone começou a tocar. 1 vez, 2 vezes, 3. Ninguém queria atender. Na 4ª chamada, o policial pegou o aparelho. Do outro lado, ouviu sua própria voz dizendo: "Não abra a porta." Nesse exato momento, alguém bateu 3 vezes na porta do quarto. Os agentes apontaram as armas e ordenaram que quem estivesse do lado de fora se identificasse. Nenhuma resposta. Depois de alguns segundos, abriram a porta. O corredor estava vazio. A única coisa diferente era uma fotografia antiga sobre uma mesa. Nela apareciam Helena e outra pessoa cuja identidade nunca foi descoberta. O detalhe perturbador era que, no fundo da fotografia, havia um dos policiais que estava dentro da casa naquele momento. A foto parecia ter sido tirada décadas antes. Às 3h06, os policiais decidiram abandonar o imóvel e solicitar apoio. Quando chegaram ao lado de fora, o telefone da central registrou uma última transmissão daquela chamada. A mulher sussurrou apenas uma frase: "Agora ele está com vocês." A ligação caiu. A polícia voltou ao interior da casa minutos depois, mas não encontrou nenhuma evidência de que alguém tivesse estado ali. As marcas de pés desapareceram. A fotografia também desapareceu. O telefone estava exatamente onde havia sido encontrado e continuava sem qualquer conexão. Durante os meses seguintes, investigadores tentaram descobrir quem havia feito a ligação.
A perícia não encontrou impressões digitais utilizáveis, nenhum DNA desconhecido e nenhum sinal de entrada recente. O caso foi arquivado. Helena Duarte continuou desaparecida. Porém, quase um ano depois, o mesmo atendente recebeu outra ligação, exatamente às 2h13 da madrugada. A voz era feminina e parecia ser a mesma. Dessa vez, ela não pediu ajuda. Apenas disse: "Vocês ainda estão procurando por mim?" O atendente perguntou quem estava falando. Houve alguns segundos de silêncio. Então a mulher respondeu: "Eu nunca saí daquela casa." A ligação foi rastreada imediatamente. O resultado indicou novamente o mesmo endereço. Quando a polícia chegou ao imóvel, encontrou tudo trancado. Mas, no andar superior, havia uma coisa nova: 3 marcas de mãos úmidas na parte interna da janela do quarto onde Helena desaparecera. Até hoje, ninguém conseguiu explicar quem fez aquelas ligações, como elas partiram de uma linha inexistente ou o que realmente aconteceu com Helena Duarte. E o mais estranho é que, nos registros oficiais, a última ligação continua classificada como uma ocorrência sem origem determinada. Às 23h48 de uma sexta-feira, um homem entrou em uma pequena delegacia no interior de São Paulo e afirmou que estava sendo seguido. Seu nome era Rafael Martins, tinha 34 anos e trabalhava como motorista de aplicativo. Segundo ele, havia percebido o mesmo homem em 3 lugares diferentes naquela noite. Primeiro, parado do outro lado da rua de sua casa. Depois, sentado em um banco próximo a um posto de gasolina onde Rafael havia parado para abastecer. E, por último, refletido no vidro de uma loja enquanto ele caminhava pelo centro. O detalhe que chamou a atenção do policial foi a descrição: homem alto, casaco escuro, rosto completamente escondido pela sombra e uma pequena cicatriz atravessando a mão esquerda. Rafael disse que não conhecia aquela pessoa e pediu que a polícia verificasse as câmeras de segurança. Os agentes fizeram isso e encontraram algo estranho. Em todas as gravações daquela noite, havia realmente uma figura seguindo Rafael. Mas havia um problema: em nenhuma delas o homem aparecia caminhando atrás dele. Ele simplesmente surgia em pontos diferentes da cidade, sempre alguns minutos antes de Rafael chegar, como se soubesse exatamente para onde ele iria. Os investigadores inicialmente acreditaram que Rafael poderia estar sendo perseguido por alguém que conhecia sua rotina. Eles analisaram os horários, os trajetos e as câmeras públicas. O padrão continuava. A figura aparecia em praticamente todos os lugares por onde Rafael passava. Às 18h21, estava em frente ao prédio onde ele morava. Às 19h04, aparecia perto de um restaurante. Às 20h17, surgia diante de uma farmácia. Às 21h32, estava parado ao lado de um ponto de ônibus. Em uma gravação, Rafael chegou a passar a menos de 2 metros do homem, mas parecia não perceber sua presença. O policial responsável pelo caso ampliou a imagem e percebeu a cicatriz na mão esquerda. A equipe tentou melhorar o rosto da figura, mas todas as imagens apresentavam o mesmo problema. Onde deveria estar o rosto, havia uma região escura e sem detalhes. Não era simplesmente falta de iluminação. Mesmo quando a câmera estava voltada diretamente para ele, o rosto permanecia completamente indistinguível. Ainda assim, os investigadores decidiram procurar ocorrências semelhantes. E foi aí que o caso mudou completamente. Em arquivos antigos, encontraram registros de 3 desaparecimentos ocorridos em um intervalo de quase 15 anos. Em todos os casos, as vítimas tinham sido vistas pela última vez em locais monitorados por câmeras. E em todas as gravações havia uma figura semelhante. O primeiro desaparecimento aconteceu em 2007. O segundo em 2013. O terceiro em 2018. A roupa mudava, mas a aparência geral era praticamente idêntica. O mais perturbador estava em uma fotografia de segurança de 2007. A polícia conseguiu identificar claramente a mão esquerda da figura. A mesma cicatriz estava lá. Isso significava que, pelo menos aparentemente, o mesmo homem aparecia em imagens separadas por mais de uma década sem apresentar nenhuma mudança física perceptível. Os investigadores chamaram Rafael novamente para prestar depoimento.
Quando mostraram a fotografia antiga, ele ficou em silêncio durante alguns segundos. Depois perguntou se aquela imagem tinha sido tirada em 2007. O policial confirmou. Rafael então revelou algo que nunca havia contado. Naquela época, quando tinha apenas 15 anos, ele havia visto exatamente aquele homem parado perto da escola onde estudava. Nunca contou a ninguém porque acreditou que fosse apenas um estranho. A partir daquele momento, a polícia passou a acompanhar Rafael discretamente. Durante 2 semanas, nada aconteceu. Nenhuma aparição, nenhuma ocorrência, nenhuma ligação. Então, em uma madrugada, uma câmera de trânsito registrou novamente a figura. Dessa vez, ela estava parada em frente à delegacia. Os agentes correram até o local, mas quando chegaram, não havia ninguém. A gravação mostrou algo ainda mais estranho. Durante quase 40 segundos, a figura ficou completamente imóvel olhando para a câmera. Depois virou a cabeça lentamente e olhou diretamente para o prédio da polícia. Em seguida, desapareceu da imagem. Os investigadores revisaram as gravações quadro a quadro e perceberam que não havia momento em que ele tivesse saído do local. Simplesmente deixou de aparecer entre 2 quadros consecutivos. O caso ganhou atenção dentro da corporação, mas não havia evidência suficiente para identificar o homem ou relacioná-lo oficialmente aos desaparecimentos anteriores. Rafael recebeu proteção e mudou temporariamente de endereço. Por alguns meses, não houve novos registros. Até que, 6 meses depois, ele desapareceu. Seu carro foi encontrado estacionado em uma estrada rural, com as portas destrancadas, as chaves no contato e o celular sobre o banco. Não havia sinais de violência. A última imagem de Rafael foi capturada por uma câmera de pedágio às 2h14. Ele estava dirigindo sozinho. Alguns metros atrás, outra câmera registrou um homem parado na margem da estrada. Era a mesma figura. A polícia procurou por Rafael durante semanas, mas nunca encontrou seu corpo. O carro foi periciado e não revelou nenhuma pista conclusiva. O caso acabou arquivado por falta de evidências. Anos depois, porém, um investigador que havia trabalhado na ocorrência encontrou uma gravação antiga enquanto revisava arquivos digitais. Era uma câmera instalada dentro da própria delegacia, registrada na noite em que Rafael havia feito a primeira denúncia. Às 23h48, quando Rafael entrou no prédio, havia alguém parado do lado de fora. O homem permaneceu imóvel durante alguns segundos. Então levantou lentamente a mão esquerda e mostrou a cicatriz para a câmera. O investigador ampliou a imagem e percebeu algo que ninguém havia notado antes. Naquele momento, o homem estava sorrindo. Até hoje, ninguém sabe quem ele era, quantas pessoas desaparecidas estão relacionadas a ele ou porque sua imagem continua aparecendo em gravações espalhadas por diferentes cidades. O caso permanece sem solução. E, segundo o último relatório, a identidade da figura continua registrada oficialmente como desconhecida. Às 3h17 da madrugada, a polícia recebeu uma chamada de emergência de uma casa localizada no final de uma estrada rural. O homem que ligou dizia estar escondido dentro de um banheiro e repetia apenas uma frase: "Ele está dentro da casa". O atendente tentou descobrir quem era o homem, quantas pessoas estavam no imóvel e o que havia acontecido, mas a ligação estava cheia de interferências. Antes de cair, a vítima conseguiu dizer o endereço. 2 viaturas foram enviadas imediatamente. Quando os policiais chegaram, encontraram uma casa antiga, isolada e completamente escura. O carro do proprietário estava estacionado na garagem, mas todas as portas estavam trancadas por dentro. Os agentes bateram e anunciaram a presença da polícia. Nenhuma resposta. Então ouviram algo vindo do interior. Uma voz masculina gritando por socorro. Os policiais arrombaram a porta principal e entraram com as armas apontadas. A voz continuava. Parecia estar vindo do corredor. Eles avançaram lentamente, chamando pela vítima. A cada passo, o pedido de socorro ficava mais alto. Quando chegaram ao fim do corredor, encontraram uma porta fechada. Um dos agentes girou a maçaneta. O banheiro estava vazio. A equipe revistou todos os cômodos. Não havia ninguém escondido.
Não havia sangue, sinais de luta ou qualquer evidência de invasão. Mesmo assim, a voz continuava sendo ouvida. Os policiais voltaram para o corredor e perceberam que ela parecia vir de uma parede. Um dos agentes encostou o ouvido no local. A voz ficou clara: "Por favor, me tirem daqui." A polícia chamou reforços e iniciou uma busca mais detalhada. Descobriram que aquela parte da casa havia sido reformada recentemente. Atrás de uma parede falsa, encontraram um pequeno espaço vazio, estreito demais para uma pessoa permanecer confortavelmente. Não havia ninguém dentro. Porém, no chão, havia marcas recentes de arranhões e uma única aliança masculina. A voz desapareceu exatamente no momento em que os policiais encontraram o objeto. O proprietário da casa, um homem chamado Marcelo, estava desaparecido havia 8 dias. A família acreditava que ele havia viajado, mas seu celular, documentos e roupas continuavam na residência. A polícia passou a considerar que o pedido de socorro poderia ter relação com o desaparecimento. Durante a madrugada, os agentes instalaram equipamentos de gravação dentro da casa. Durante horas, nada aconteceu. Então, às 4h02, um dos microfones registrou novamente a voz. "Eles não estão sozinhos." Os investigadores correram até o corredor. Não havia ninguém. A gravação foi reproduzida imediatamente e revelou algo estranho. A voz estava muito próxima do microfone, como se a pessoa estivesse falando diretamente ao lado do aparelho. Mas nenhum policial havia visto ninguém. O técnico verificou todos os equipamentos e descartou interferências externas. A gravação parecia autêntica. Na manhã seguinte, a polícia encontrou uma segunda passagem escondida atrás de um armário. O espaço levava até uma antiga sala subterrânea. Lá dentro havia fotografias de várias pessoas, recortes de jornais e objetos pessoais que pertenciam a moradores da região. Algumas pessoas retratadas estavam desaparecidas havia anos. O caso se tornou uma investigação criminal muito maior. A hipótese era de que alguém havia usado aquela casa para observar ou manter vítimas escondidas. Mas ninguém conseguiu descobrir quem era o responsável. Naquela mesma noite, enquanto os investigadores examinavam as fotografias, um dos gravadores começou a registrar uma conversa que não estava acontecendo naquele momento. Na gravação, era possível ouvir 2 homens discutindo. Um deles dizia: "Você não deveria ter chamado a polícia." O outro respondia: "Eles já sabem." Os investigadores reconheceram imediatamente a segunda voz. Era a voz de Marcelo, o proprietário desaparecido. A gravação parecia ter sido feita dentro da própria casa. O problema era que o arquivo possuía uma data anterior ao desaparecimento de Marcelo. A polícia tentou determinar a origem da gravação, mas não conseguiu. Também não encontrou nenhum equipamento capaz de produzi-la. 3 dias depois, a casa foi interditada e todas as evidências foram removidas. Marcelo nunca foi encontrado. Nenhuma das pessoas desaparecidas relacionadas às fotografias foi localizada. E o responsável por aquele local jamais foi identificado. Meses depois, a propriedade foi vendida e completamente reformada. As paredes antigas foram demolidas e o espaço subterrâneo foi fechado com concreto. O novo proprietário afirmou que nunca encontrou nada estranho. Até uma noite, quando chamou a polícia porque ouviu alguém batendo dentro de uma parede recém-construída. Os agentes chegaram, verificaram o local e não encontraram nada. Quando estavam indo embora, porém, um deles percebeu uma pequena gravação de áudio em seu rádio portátil. O aparelho estava desligado. Mesmo assim, durante alguns segundos, uma voz masculina foi registrada. Era a mesma voz de Marcelo. A mensagem tinha apenas 5 palavras: "Eles ainda estão dentro da casa." A gravação foi preservada como evidência, mas nenhuma explicação oficial foi encontrada. Marcelo continua desaparecido até hoje. A antiga residência já não existe como era naquela madrugada. Mas o caso permanece aberto nos arquivos policiais, sem corpo, sem suspeito e sem uma explicação para a pergunta que continua sem resposta. Quem estava pedindo socorro dentro daquela casa, se não havia ninguém lá? Na madrugada de 8 de agosto,
um policial rodoviário encontrou um carro abandonado no acostamento de uma estrada cercada por mata. O veículo estava parado com o motor desligado, os faróis acesos e a porta do motorista completamente aberta. Não havia ninguém por perto. O policial anotou a placa e consultou o sistema para identificar o proprietário. Quando viu o resultado, acreditou que havia algum erro. O carro estava registrado em nome de Daniel Ferraz, um homem que havia desaparecido 10 anos antes. Em 2014, Daniel saiu de casa para visitar um amigo em outra cidade e nunca chegou ao destino. Seu carro também desapareceu. Durante meses, equipes procuraram por ele em estradas, rios e áreas de mata, mas nenhuma pista foi encontrada. O caso acabou arquivado depois de alguns anos. Agora, em 2024, o mesmo veículo havia reaparecido na mesma região. O policial se aproximou lentamente e percebeu que o carro parecia ter sido abandonado poucos minutos antes. O rádio estava ligado. No banco do passageiro havia uma carteira. Dentro dela estava a carteira de identidade de Daniel, exatamente como nos registros antigos. Mas havia algo ainda mais estranho. O documento parecia novo. A polícia isolou o veículo e iniciou uma perícia completa. Não havia sinais de arrombamento. O tanque estava quase cheio e o motor funcionava normalmente. Dentro do carro, encontraram uma garrafa de água pela metade, um casaco masculino e um telefone celular. O aparelho era antigo, de um modelo que já não era fabricado havia anos. A bateria estava completamente carregada. Os investigadores ligaram o telefone e encontraram apenas um vídeo gravado recentemente. A gravação mostrava Daniel dirigindo o mesmo carro por uma estrada desconhecida. Ele parecia nervoso e olhava constantemente para o retrovisor. Em determinado momento, começou a falar para a câmera. Disse que estava perdido e que havia passado pelo mesmo posto de gasolina 3 vezes, embora tivesse seguido por caminhos diferentes. Depois afirmou algo que deixou os investigadores intrigados. Se alguém encontrar esse vídeo, não tente voltar pelo mesmo caminho. A gravação terminava abruptamente. Os peritos analisaram os metadados e descobriram que o arquivo havia sido criado apenas algumas horas antes de o carro ser encontrado. A polícia tentou determinar onde o vídeo havia sido gravado. O cenário parecia ser uma estrada rural, mas nenhum dos detalhes correspondia às rodovias próximas. O estranho era que o carro aparecia no vídeo exatamente com as mesmas características encontradas na perícia. Os pneus, o combustível e até uma pequena rachadura no para-brisa eram idênticos. Os investigadores passaram a considerar que Daniel poderia estar vivo. Uma busca foi iniciada nas áreas próximas ao local onde o veículo havia sido encontrado. Equipes com cães vasculharam a mata durante 2 dias. Nada foi encontrado. Então um policial percebeu algo em uma das imagens do vídeo. No banco traseiro, atrás de Daniel, havia uma segunda pessoa. A figura estava parcialmente escondida pela escuridão, mas era possível perceber que alguém estava sentado imóvel durante quase toda a gravação. A polícia ampliou a imagem. O rosto não podia ser identificado. Daniel nunca mencionou que estava acompanhado. Quando questionaram a família, ninguém reconheceu a pessoa. 3 semanas depois, os investigadores receberam uma nova pista. Uma câmera de segurança instalada em um posto de gasolina registrou o carro de Daniel na noite anterior ao desaparecimento original, em 2014. A gravação sempre havia sido considerada inconclusiva porque a imagem era ruim. Agora, com a descoberta do veículo, os investigadores voltaram a analisá-la. O carro aparecia entrando no posto às 22h16. Daniel desceu, comprou água e voltou para o veículo. Mas havia algo impossível. A mesma gravação mostrava, ao fundo, o carro passando novamente pela estrada às 22h19. E depois outra vez às 22h23. 3 registros do mesmo veículo em pontos diferentes, em intervalos de poucos minutos. Os investigadores acreditaram inicialmente que fossem carros diferentes, mas a placa era exatamente a mesma. O detalhe mais assustador apareceu quando compararam as imagens de 2014 com o vídeo encontrado no celular em 2024. O posto de gasolina que Daniel dizia ter passado várias vezes era exatamente o mesmo local. O problema era que o posto havia sido demolido em 2018.
A investigação nunca conseguiu explicar como o veículo desapareceu durante 10 anos e reapareceu aparentemente intacto. Também não foi possível descobrir quem gravou o vídeo ou quem estava sentado no banco traseiro. Daniel continuou desaparecido. A polícia procurou impressões digitais dentro do carro e encontrou apenas as dele, apesar de a gravação indicar a presença de outra pessoa. O veículo permaneceu apreendido por alguns anos antes de ser transferido para um depósito. Em 2026, um investigador decidiu revisar o caso uma última vez. Ele abriu o porta-malas e encontrou uma pequena caixa metálica escondida sob o revestimento interno. Dentro havia dezenas de fotografias. Todas mostravam Daniel em diferentes lugares, aparentemente tiradas ao longo dos 10 anos em que ele esteve desaparecido. Algumas imagens pareciam recentes. Em uma delas, Daniel aparecia parado diante de uma estrada. Ao lado dele estava a mesma figura registrada no vídeo. No verso da fotografia havia apenas uma data, 8 de agosto de 2024, o dia em que o carro foi encontrado. Nenhum investigador conseguiu descobrir quem tirou aquela fotografia. Daniel nunca voltou para casa. O carro desapareceu novamente do depósito alguns anos depois, e até hoje ninguém sabe como. Nos arquivos da polícia, o caso continua classificado como desaparecimento sem solução. E permanece uma pergunta que nunca foi respondida. Se Daniel estava desaparecido havia 10 anos, quem estava dirigindo aquele carro na noite em que ele voltou? Às 21h42 de uma terça-feira, uma menina de 9 anos entrou em uma delegacia acompanhada da mãe e disse uma frase que fez o policial responsável interromper imediatamente o atendimento. O homem da Casa Azul vai matar o senhor amanhã. A mãe explicou que a filha se chamava Clara e que, durante as últimas semanas, vinha tendo pesadelos recorrentes. Segundo ela, a menina acordava sempre no mesmo horário, chorando e descrevendo uma casa que nunca tinha visitado. Clara dizia que havia uma mulher desaparecida dentro daquela casa e que um homem usando uma jaqueta escura estava tentando esconder alguma coisa no quintal. A mãe acreditava que tudo não passava de um pesadelo, até Clara começar a mencionar detalhes específicos. Ela descreveu uma porta vermelha nos fundos, uma bicicleta enferrujada encostada em uma árvore e uma fotografia quebrada sobre uma mesa. O policial tentou tranquilizá-la e perguntou se ela conhecia alguém que morasse em uma casa parecida. Clara respondeu que não. Então desenhou a residência em uma folha de papel. O desenho parecia apenas uma casa comum, até o policial perceber o endereço escrito no canto inferior da página. O endereço correspondia a uma residência localizada a quase 15 quilômetros dali. A polícia já conhecia aquele imóvel. Uma mulher chamada Patrícia havia desaparecido naquela região 3 meses antes. Seu marido, Marcos, tinha sido interrogado diversas vezes, mas nenhuma evidência apontava para ele. O caso permanecia sem solução. Os investigadores perguntaram a Clara como ela sabia aquele endereço. A menina respondeu que nunca tinha estado lá, mas que conseguia ver a casa quando fechava os olhos. A princípio, os policiais não levaram a declaração como uma pista concreta. Porém, alguns detalhes chamaram a atenção. A casa realmente tinha uma porta vermelha nos fundos. Havia uma bicicleta enferrujada no quintal. E, segundo fotografias antigas da perícia, existia uma fotografia quebrada sobre uma mesa da sala. A polícia decidiu voltar ao imóvel. Marcos não estava em casa. Durante uma nova busca, os investigadores encontraram algo que havia passado despercebido na primeira investigação. Marcas recentes no piso de um quarto que pareciam indicar que um móvel pesado havia sido arrastado. Os agentes removeram o móvel e descobriram uma pequena abertura no chão. Debaixo dela havia um espaço estreito, semelhante a um compartimento improvisado. Dentro encontraram uma peça de roupa feminina e uma corrente quebrada. O material foi enviado para análise, mas não havia restos humanos. Marcos foi novamente interrogado e negou qualquer envolvimento. Enquanto os policiais estavam na casa, Clara, que aguardava do lado de fora com a mãe, começou a chorar. Ela disse que havia esquecido de contar uma coisa. Segundo ela, existia uma segunda porta atrás da casa. Os investigadores verificaram o quintal e não encontraram nenhuma porta. Clara insistiu, não é uma porta normal. Ela está escondida.
Depois de procurar cuidadosamente, os policiais encontraram uma pequena estrutura coberta por vegetação. Atrás dela havia uma porta de madeira quase completamente enterrada. Quando abriram, descobriram uma escada que levava a um porão antigo. O local estava vazio, mas havia sinais de que alguém estivera ali recentemente. No interior do porão, a polícia encontrou várias fotografias de Patrícia. Algumas mostravam a mulher dentro da própria casa. Outras pareciam ter sido tiradas sem que ela soubesse. Havia também fotografias de outras pessoas da região. O investigador percebeu que várias delas tinham sido registradas pouco antes de seus desaparecimentos ou mortes. O caso ganhou uma nova dimensão. A polícia passou a acreditar que alguém estava observando moradores daquela região havia anos. Marcos continuou negando qualquer participação e afirmou que também desconhecia o porão. Então Clara fez outra declaração. Ela disse que o homem da jaqueta escura estava escondido atrás de uma árvore próxima à casa naquele momento. Os policiais olharam para o local indicado. Não havia ninguém. Mas uma câmera instalada em uma propriedade vizinha registrou uma pessoa passando pelo quintal exatamente naquele horário. A imagem era ruim, porém mostrava uma jaqueta escura. O suspeito fugiu antes de ser identificado. Algumas semanas depois, Patrícia foi encontrada viva em outra cidade. Ela estava confusa e não conseguia explicar onde havia passado os últimos meses. Quando os investigadores mostraram as fotografias encontradas no porão, Patrícia reconheceu imediatamente o local. Disse que havia sido mantida ali durante alguns dias, mas não conseguia lembrar quem a havia levado. A única coisa que recordava era uma voz masculina dizendo que ninguém acreditaria nela. O caso parecia finalmente perto de uma solução. Entretanto, antes que a polícia pudesse identificar o responsável, Marcos desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado a poucos quilômetros da antiga casa. Nenhuma câmera registrou sua saída. Clara voltou a ter pesadelos, mas dessa vez descreveu outro endereço. Os investigadores verificaram e descobriram que uma das pessoas fotografadas no porão morava naquele local. Uma equipe foi enviada até lá, mas encontrou a residência vazia. Na parede do quarto havia apenas um desenho infantil preso com fita adesiva. Era exatamente igual aos desenhos que Clara fazia durante os pesadelos. No canto inferior, havia uma frase escrita com letra infantil: "Agora ele sabe que eu consigo vê-lo." A polícia nunca descobriu quem era o homem da jaqueta escura, nem como Clara sabia detalhes que oficialmente jamais haviam sido divulgados. Patrícia sobreviveu, mas Marcos nunca foi encontrado. E, anos depois, quando perguntaram a Clara por que ela conhecia aquela casa, ela respondeu apenas que não sabia explicar. Depois ficou em silêncio e perguntou: "Vocês ainda não perceberam que ele nunca esteve dentro da casa?" Em uma madrugada de novembro, a polícia recebeu uma ligação de emergência de um homem chamado André, morador de um antigo edifício no centro da cidade. Ele estava desesperado e dizia que havia alguém batendo na porta do apartamento ao lado. O problema era que, segundo André, aquele apartamento estava vazio havia anos. O atendente pediu que ele permanecesse dentro de casa e não abrisse a porta. Alguns segundos depois, André voltou a falar: "Agora alguém está batendo na minha porta também." A ligação foi interrompida antes que ele pudesse explicar mais alguma coisa. 2 viaturas foram enviadas ao endereço. O prédio tinha 12 andares, dezenas de apartamentos e uma portaria funcionando 24 horas. O porteiro confirmou que ninguém havia entrado no edifício naquela noite. Quando os policiais chegaram ao andar de André, encontraram um corredor completamente vazio. O apartamento ao lado tinha uma porta antiga, coberta por várias camadas de tinta. O porteiro garantiu que aquela unidade estava desocupada desde que ele começou a trabalhar no prédio. Um dos policiais tentou abrir a porta, mas a chave mestra não funcionou. Então perceberam algo estranho: não havia número na porta. Os policiais perguntaram ao síndico sobre aquela unidade. Ele afirmou que não existia nenhum apartamento sem numeração. Segundo a planta oficial do edifício, o corredor terminava exatamente onde estava a porta de André. Não havia espaço para outra residência. Os agentes mediram a parede e descobriram uma diferença de quase 4 metros entre a planta e o espaço real.
A porta, portanto, parecia ocupar uma área que não deveria existir. Mesmo assim, não havia qualquer registro daquele cômodo. O síndico afirmou que provavelmente se tratava de uma antiga área de serviço que havia sido fechada décadas antes. Os policiais decidiram verificar. Arrombaram a porta e encontraram um pequeno corredor escuro. No final havia uma segunda porta. Atrás dela, outro corredor. E depois uma terceira porta. O interior parecia muito maior do que seria possível dentro da estrutura do prédio. As paredes estavam cobertas por papel de parede antigo e havia várias lâmpadas funcionando, apesar de nenhum fio elétrico aparente. No primeiro cômodo, os policiais encontraram uma mesa, 2 cadeiras e um telefone fixo. O aparelho começou a tocar assim que eles entraram. Um dos agentes atendeu. Do outro lado, ouviu a voz de André. O problema era que André estava ao lado dele, dentro do mesmo corredor. A voz dizia: "Não entrem no último quarto." O policial olhou para André, que ficou completamente pálido. A ligação continuou durante alguns segundos. Depois a voz perguntou: "Vocês já encontraram a porta?" André respondeu que sim. A voz então disse: "Então ainda dá tempo." A ligação caiu. Os policiais tentaram sair, mas não conseguiram encontrar a porta pela qual haviam entrado. O corredor parecia ter mudado. As 3 portas agora eram 5. Nenhuma levava de volta ao apartamento de André. O rádio dos policiais funcionava, mas todas as transmissões recebiam apenas estática. Após alguns minutos, encontraram uma escada que levava para cima. Subiram e chegaram a um cômodo que parecia um apartamento antigo. Havia fotografias nas paredes. Todas mostravam moradores do prédio. Algumas eram recentes. Outras tinham décadas. Os policiais reconheceram o próprio síndico em uma fotografia antiga, embora ele tivesse apenas alguns anos de idade na época indicada no verso. Havia também uma fotografia de André. No verso estava escrito o dia seguinte. Um dos agentes percebeu outra coisa. Todas as fotografias mostravam pessoas olhando para a mesma porta. Então ouviram 3 batidas vindas do último cômodo. A porta estava entreaberta. Os policiais lembraram do aviso feito pelo telefone. Mesmo assim, abriram. Dentro havia apenas um espelho grande. No reflexo, porém, aparecia o corredor que eles haviam acabado de atravessar. Só que havia uma pessoa parada atrás deles. Quando os policiais se viraram, não havia ninguém. Nesse momento, as luzes começaram a piscar. André correu em direção ao corredor e desapareceu atrás de uma porta. Os policiais foram atrás dele, mas encontraram apenas seu celular no chão. A tela mostrava uma chamada ativa para a própria central de emergência. O atendente estava ouvindo tudo. A última frase registrada foi a voz de André dizendo: "Eu encontrei o apartamento." Depois, silêncio. Os policiais permaneceram dentro daquele espaço por mais alguns minutos até finalmente encontrarem uma porta que levava ao corredor principal. Quando saíram, o síndico e outros moradores estavam esperando. Para eles, os agentes haviam ficado desaparecidos durante apenas alguns minutos. Para os policiais, a busca havia durado quase 2 horas. Quando voltaram ao local para investigar novamente, a porta havia desaparecido. A parede estava completamente lisa. Não havia sinais de reforma, buraco ou passagem escondida. André nunca foi encontrado. A polícia revisou as plantas originais do edifício e descobriu que, em uma versão muito antiga, existia realmente um apartamento entre as 2 unidades. Porém, aquela unidade havia sido removida dos documentos depois de uma reforma realizada décadas antes. O motivo da remoção nunca foi esclarecido. As fotografias encontradas também desapareceram junto com o restante das evidências. O telefone nunca foi localizado. Meses depois, um novo morador se mudou para o apartamento de André. Durante a primeira semana, ele ligou para a polícia dizendo que alguém estava batendo na parede do quarto todas as noites, sempre 3 vezes. Os policiais foram até lá e não encontraram nada. Antes de sair, um dos agentes percebeu uma pequena marca na parede, quase invisível. Era um número escrito sob várias camadas de tinta: 13.
O prédio tinha apenas 12 andares. E, oficialmente, nunca existiu um 13º apartamento. André continua desaparecido, e até hoje ninguém conseguiu explicar de onde veio aquele espaço que não deveria existir. Às 4h26 da manhã, um envelope pardo apareceu sobre o balcão de uma pequena delegacia sem que ninguém percebesse quem o havia deixado ali. Não havia remetente, endereço ou qualquer identificação. Dentro havia apenas uma fita VHS antiga e um bilhete com uma frase escrita à mão: "Assistam antes das 6". O policial de plantão achou que fosse uma brincadeira, mas decidiu verificar o conteúdo. A delegacia ainda possuía um aparelho capaz de reproduzir fitas antigas. Quando a gravação começou, apareceu uma imagem tremida de uma sala escura. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então uma mulher entrou no enquadramento e sentou diante da câmera. Ela parecia assustada. Olhou diretamente para a lente e disse seu nome: Marina Alves. O policial reconheceu imediatamente o nome. Marina havia desaparecido 4 dias antes. A polícia estava procurando por ela desde então. A família havia registrado o desaparecimento, e todas as equipes da região estavam envolvidas nas buscas. Na gravação, Marina dizia que estava sendo mantida em algum lugar contra a vontade dela. Depois forneceu uma descrição detalhada do local onde estava. O problema era que ela mencionava acontecimentos que ainda não tinham sido divulgados pela polícia. A mulher dizia que havia uma janela quebrada no lado esquerdo da sala, uma cadeira vermelha próxima à parede e uma fotografia de 3 pessoas sobre uma mesa. Os investigadores pausaram a gravação e perguntaram ao responsável pela investigação se alguma dessas informações havia sido divulgada. Nenhuma. Mesmo assim, tudo parecia real. A fita continuou. Marina afirmou que o homem que a mantinha presa sairia do local às 5h10 e que aquele seria o único momento em que ela poderia escapar. Ela pediu que a polícia encontrasse o endereço antes desse horário. Então mencionou uma sequência de números. O investigador anotou imediatamente. A sequência correspondia às coordenadas de uma área industrial abandonada nos arredores da cidade. Uma equipe foi enviada para lá. Quando chegaram, encontraram um antigo galpão. A porta estava aberta. No interior havia exatamente os objetos descritos por Marina: uma janela quebrada, uma cadeira vermelha e uma fotografia sobre uma mesa. Mas não havia ninguém. Os policiais vasculharam o galpão e encontraram marcas que indicavam que alguém havia permanecido ali recentemente. Havia comida, cobertores e uma pequena câmera posicionada diante de uma cadeira. O equipamento estava ligado, mas não possuía cartão de memória. No chão havia uma segunda fita VHS. Os investigadores levaram o material para a delegacia. Quando reproduziram a gravação, viram novamente Marina. Dessa vez, ela parecia ainda mais desesperada. Disse que sabia que a polícia havia encontrado o galpão. Então falou uma frase que deixou todos em silêncio: "Se vocês estão assistindo isso, significa que chegaram cedo demais." O investigador olhou para o relógio. Eram 5h03. Faltavam 7 minutos para o horário indicado na primeira gravação. Marina continuou dizendo que o homem voltaria às 5h10 e que não era para prendê-lo. Segundo ela, se a polícia o encontrasse, deveria simplesmente deixá-lo ir. Quando perguntaram por quê, ela respondeu: "Porque ele não é quem vocês estão procurando." Às 5h10, exatamente no horário mencionado, uma câmera de trânsito próxima ao galpão registrou um homem entrando no local. A polícia cercou o prédio. Os agentes prenderam um suspeito que correspondia à descrição feita por Marina. Ele não resistiu. Durante o interrogatório, porém, afirmou nunca ter visto Marina. Disse que havia ido ao galpão porque receberá uma mensagem anônima mandando que fosse até lá. Os investigadores verificaram seu celular. A mensagem existia. Tinha sido enviada às 4h51, poucos minutos antes da chegada dele. O mais estranho era que o telefone do suspeito estava sem sinal naquela região. Enquanto os policiais interrogavam o homem, uma terceira fita apareceu dentro do galpão. Ninguém soube dizer quem a havia deixado. A gravação mostrava a mesma sala. Marina estava sentada na cadeira vermelha.
Mas dessa vez havia alguém atrás dela. A pessoa permanecia completamente imóvel, usando roupas escuras. Marina olhava para a câmera e dizia: "Agora vocês sabem onde procurar." A polícia realizou uma nova busca no galpão e encontrou uma passagem escondida atrás de uma parede. O espaço levava a uma pequena sala subterrânea. Havia fotografias de várias pessoas desaparecidas. Entre elas estava Marina. Também havia uma fotografia do próprio investigador responsável pelo caso. A imagem parecia ter sido tirada recentemente, embora ele nunca tivesse estado naquele local. Na parede havia dezenas de datas. Algumas correspondiam a desaparecimentos antigos. Outras estavam marcadas para datas futuras. Uma delas era o dia seguinte. Os investigadores decidiram proteger o local e manter os suspeitos sob custódia. Porém, quando voltaram à sala algumas horas depois, todas as fotografias haviam desaparecido. As datas também haviam sido apagadas. A única coisa deixada para trás foi a primeira fita VHS. Marina nunca foi encontrada. O suspeito foi liberado por falta de evidências e desapareceu da cidade poucos dias depois. A perícia confirmou que as 3 fitas eram reais, mas não conseguiu determinar quando ou onde haviam sido gravadas. Não havia digitais utilizáveis. Não havia imagens externas suficientes para identificar o local original. O caso foi arquivado meses depois. Anos mais tarde, a delegacia recebeu outro envelope pardo. Dentro havia uma nova fita VHS. O investigador que havia trabalhado no caso, já aposentado, foi chamado para assistir à gravação. Quando apertou o play, viu uma imagem da própria delegacia. Era uma gravação feita naquela mesma madrugada, mostrando os policiais encontrando o primeiro envelope sobre o balcão. No final do vídeo, a câmera se aproximava lentamente do corredor vazio. Uma pessoa surgia ao fundo e olhava diretamente para a lente. Antes da gravação terminar, uma frase aparecia escrita na tela: "Vocês nunca deveriam ter encontrado a primeira fita." Marina continua desaparecida. E ninguém jamais descobriu quem gravou aquelas imagens, quem colocou os envelopes dentro da delegacia ou, principalmente, como alguém conseguiu filmar acontecimentos que ainda não tinham acontecido. Às 6h18 da manhã, uma mulher chamada Camila entrou em uma delegacia para denunciar o desaparecimento do marido, Eduardo. Segundo ela, Eduardo havia saído de casa na noite anterior para comprar medicamentos e nunca mais voltou. O carro estava estacionado em frente à farmácia, mas ninguém havia visto para onde ele tinha ido. O celular permanecia desligado e todas as tentativas de contato haviam falhado. A polícia iniciou a investigação e descobriu que Eduardo havia usado seu cartão bancário poucos minutos depois de desaparecer. Uma compra havia sido realizada em uma pequena lanchonete a quase 30 quilômetros de distância. A câmera do estabelecimento mostrava alguém usando o cartão, mas o rosto estava escondido por um boné e uma máscara. Os policiais acreditaram que poderia ser Eduardo tentando despistar a família. Então veio a segunda transação. O cartão foi usado novamente em um posto de gasolina, depois em uma loja de conveniência e, por último, em um restaurante. Todas as compras ocorreram durante a madrugada. O estranho era que os locais estavam cada vez mais distantes uns dos outros, tornando fisicamente impossível que uma única pessoa estivesse realizando todas as transações nos horários registrados. Os investigadores começaram a acompanhar o trajeto através das câmeras de segurança. Às 23h41, o cartão foi usado na lanchonete. Às 23h53, apareceu em um posto localizado quase 40 quilômetros dali. Às 0h07, uma câmera registrou alguém utilizando o cartão em uma loja do outro lado da cidade. Os horários não permitiam que uma pessoa chegasse de um lugar ao outro. Mesmo assim, as gravações mostravam o mesmo detalhe: uma figura masculina, usando roupas escuras, boné e máscara. Os policiais verificaram se havia cúmplices. Nenhuma conexão foi encontrada. As compras também não tinham um padrão claro. Eram produtos comuns: água, alimentos, combustível e pequenos objetos. Nada parecia indicar uma fuga planejada. Então os investigadores perceberam algo ainda mais estranho.
Todas as compras haviam sido feitas em estabelecimentos que Eduardo costumava frequentar anos antes. Alguns deles ele não visitava havia mais de 5 anos. A polícia passou a investigar o passado dele e descobriu que, quando era adolescente, Eduardo havia desaparecido por 3 dias. A família nunca explicou exatamente o que aconteceu. Ele simplesmente reapareceu e nunca mais falou sobre o assunto. No terceiro dia de investigação, o cartão foi usado novamente. Dessa vez, em uma loja de fotografia. O valor da compra era de apenas alguns reais. Os policiais conseguiram acesso às câmeras e viram a mesma figura entrar no estabelecimento. Ela caminhou até o balcão, colocou o cartão sobre a mesa e ficou imóvel. O funcionário perguntou se precisava de alguma coisa. A pessoa não respondeu. Apenas apontou para uma máquina fotográfica instantânea. O funcionário tirou uma fotografia e entregou a imagem ao cliente. A figura saiu sem dizer uma palavra. A polícia conseguiu recuperar a fotografia. Quando revelaram a imagem, encontraram algo perturbador. Era uma fotografia de Eduardo sentado em uma cadeira. Ele parecia estar dentro de uma sala escura. O rosto estava visível e não havia sinais de violência. No verso da fotografia estava escrito: "Não procurem onde ele está. Procurem quando." Os investigadores não entenderam o significado. A perícia analisou a fotografia e descobriu que ela havia sido produzida naquela mesma manhã. A polícia decidiu monitorar o cartão em tempo real. Algumas horas depois, uma nova compra foi registrada em uma máquina automática de estacionamento. Uma equipe chegou ao local em poucos minutos. Encontraram uma câmera de segurança apontada para o estacionamento. A gravação mostrou a figura entrando em um carro. Os policiais perseguiram o veículo, mas perderam o contato após alguns quilômetros. Mais tarde, o carro foi encontrado abandonado. Dentro dele havia apenas o cartão de Eduardo e um papel com uma sequência de números. Os investigadores descobriram que os números correspondiam a horários específicos. Quando compararam com as transações anteriores, perceberam que cada número indicava exatamente o horário da próxima compra. O último número ainda não havia sido utilizado. Era 3h33. Os policiais aguardaram. Às 3h33, o cartão foi usado em uma pequena máquina de bebidas localizada dentro de um hospital abandonado. Uma equipe entrou no prédio e encontrou o local completamente vazio. Não havia eletricidade, funcionários ou pacientes. Mesmo assim, uma das máquinas estava funcionando. O cartão de Eduardo estava preso dentro do equipamento. Ao lado havia uma câmera pequena gravando continuamente. Os investigadores reproduziram a gravação. Eduardo apareceu sentado em uma cadeira. Dessa vez, parecia extremamente cansado. Ele olhou diretamente para a câmera e disse: "Se vocês encontraram isso, significa que eu ainda estou desaparecido." Depois ficou em silêncio por alguns segundos e acrescentou: "Não confie na pessoa que está usando meu cartão." A gravação terminou. A polícia procurou Eduardo em todo o prédio, mas não encontrou nenhum sinal dele. Então o agente percebeu algo escrito na parede atrás da cadeira: o nome completo de Eduardo e uma data. A data era exatamente 5 anos no futuro. Eduardo nunca foi encontrado. O cartão continuou registrado no sistema bancário, mas nenhuma nova transação ocorreu depois daquela madrugada. A polícia nunca conseguiu identificar quem realizou as compras, embora várias câmeras tenham registrado a mesma pessoa. O rosto nunca apareceu claramente. O mais estranho aconteceu durante a investigação financeira. Os bancos descobriram que o cartão havia sido usado em 3 estabelecimentos diferentes exatamente no mesmo minuto, em cidades diferentes. Não havia explicação técnica para aquilo. Camila continuou procurando respostas durante anos. Em uma das últimas entrevistas, ela revelou que recebeu uma carta anônima pouco depois do desaparecimento. Dentro havia apenas uma fotografia. Era Eduardo, aparentemente sentado em algum lugar desconhecido. No verso estava escrito: "Ele ainda está pagando pela primeira vez que desapareceu." A polícia nunca descobriu o significado da frase. Eduardo permanece desaparecido. O responsável pelo uso do cartão nunca foi identificado e o caso continua oficialmente sem solução.
Até hoje, a última fotografia permanece guardada nos arquivos da investigação, sem que ninguém consiga explicar onde ela foi tirada. Às 2h47 da madrugada, a central de emergência recebeu uma ligação que parecia ser apenas mais um pedido desesperado de ajuda. Uma voz masculina dizia estar preso dentro de um carro e afirmava que havia sofrido um acidente em uma estrada cercada por mata. O atendente perguntou o local exato. O homem respondeu com o nome de uma rodovia e indicou um quilômetro específico. Em seguida, disse: "Tem alguém andando ao redor do carro. Eu não consigo ver o rosto." O atendente tentou manter a vítima na linha enquanto uma equipe era enviada ao local. Porém, antes de os policiais chegarem, o homem começou a gritar. A ligação caiu às 2h51. Quando a equipe chegou ao quilômetro informado, não encontrou acidente algum. Não havia carro destruído, marcas de pneus ou qualquer pessoa na estrada. Os policiais procuraram por quase uma hora, mas abandonaram as buscas sem encontrar nada. No relatório, a chamada foi classificada como possível trote. O caso teria terminado ali, se não fosse por um detalhe. 3 dias depois, um acidente aconteceu exatamente naquele local. O acidente envolveu um homem chamado Marcelo, que perdeu o controle do carro durante uma tempestade e bateu contra uma árvore. Quando a polícia chegou, encontrou o veículo completamente destruído. Marcelo estava morto. Durante a perícia, um investigador percebeu que o relógio digital do carro havia parado exatamente às 2h51, o mesmo horário em que a ligação misteriosa havia terminado 3 dias antes. A equipe recuperou o telefone de Marcelo, que estava quebrado, mas ainda possuía parte do histórico de chamadas. Não havia nenhuma ligação feita durante a madrugada do acidente. A polícia decidiu então reabrir o registro da chamada anterior. O atendente que havia recebido a ligação foi interrogado novamente. Ele confirmou que a voz parecia masculina e que a pessoa mencionara detalhes específicos do local. Quando os investigadores ouviram a gravação, perceberam algo que ninguém havia notado. No fundo, era possível ouvir o som de uma música tocando no rádio do carro. A perícia conseguiu identificar a música. Era uma canção antiga que havia sido retirada das rádios locais anos antes. Os investigadores descobriram que a mesma música estava tocando no carro de Marcelo quando encontraram o corpo. Isso poderia ser apenas uma coincidência, mas havia mais. A voz da gravação descrevia exatamente o estado do veículo que seria encontrado 3 dias depois. Falava sobre o para-brisa quebrado, o volante deformado e até sobre uma pequena fotografia presa no painel. Todos esses detalhes foram confirmados posteriormente pela perícia. O investigador responsável começou a considerar uma possibilidade extremamente estranha. A ligação poderia ter sido feita antes do acidente, mas a pessoa descrevia acontecimentos que só ocorreriam no futuro. A polícia tentou localizar a origem da chamada. O sistema indicava um telefone público que havia sido removido do local há quase 10 anos. Os agentes foram até o endereço onde o telefone teria existido. Encontraram apenas uma parede coberta por cartazes antigos. Um morador disse que o aparelho havia sido retirado depois de uma reforma. Nenhum telefone funcionava ali havia anos. Mesmo assim, a companhia telefônica confirmou que a chamada registrada naquela madrugada tinha passado por aquela linha. Os investigadores solicitaram os arquivos técnicos. O relatório mostrava algo impossível. A chamada havia começado às 2h47 e terminado às 2h51. Mas o sistema também registrava a mesma chamada como tendo sido iniciada novamente às 2h47 do dia do acidente. Eram 2 ligações idênticas, separadas por 3 dias. Uma havia sido recebida pela central. A outra nunca chegou ao sistema dos atendentes. A polícia tentou recuperar a gravação da segunda chamada, mas encontrou apenas alguns segundos de áudio. A voz dizia: "Dessa vez, ele vai ouvir." Na noite seguinte, o mesmo atendente recebeu outra ligação. Dessa vez, a pessoa não falava. Apenas deixava o telefone aberto. Ao fundo, era possível ouvir chuva e um motor funcionando. O atendente reconheceu imediatamente a música. Era a mesma canção ouvida na primeira chamada. Ele avisou os policiais, que tentaram rastrear a origem. O resultado apontou novamente para o antigo telefone público.
Uma equipe foi até o local e encontrou uma pessoa parada diante da parede. Era um homem de aproximadamente 40 anos, usando uma jaqueta escura. Quando os policiais se aproximaram, ele saiu correndo. Após uma breve perseguição, foi capturado. Durante o interrogatório, afirmou não saber por que estava naquele lugar. Disse que havia recebido uma ligação em seu celular mandando que fosse até ali. O número que havia ligado para ele não existia. Os investigadores encontraram no bolso do homem uma pequena fotografia de Marcelo. No verso havia uma data, o dia seguinte. O homem não soube explicar de onde veio a fotografia. A polícia tentou descobrir se ele conhecia Marcelo, mas não encontrou qualquer conexão. Enquanto isso, uma nova gravação chegou à central. Dessa vez, a voz dizia: "Vocês estão procurando a pessoa errada." Depois, mencionava o nome completo do investigador responsável pelo caso. A gravação foi enviada para análise, mas nenhuma origem foi identificada. O homem detido acabou sendo liberado por falta de provas. Poucos meses depois, desapareceu. Seu carro foi encontrado na mesma estrada onde Marcelo havia morrido. O veículo estava intacto, com as portas abertas e o rádio ligado. A música antiga estava tocando. O caso foi arquivado após anos de investigação. A polícia nunca descobriu quem realizou as chamadas, quem enviou as fotografias ou como alguém poderia conhecer detalhes de um acidente antes que ele acontecesse. A estrada continuou sendo utilizada normalmente, mas alguns moradores afirmaram que, em noites de chuva, ouviam um telefone tocar próximo à antiga localização do aparelho público. Em uma das últimas revisões do caso, os investigadores encontraram uma gravação que havia sido arquivada por engano. Era a primeira chamada, mas havia alguns segundos extras no final. Depois que o homem dizia "tem alguém andando ao redor do carro", uma segunda voz surgia ao fundo. Era baixa e quase impossível de entender. A perícia conseguiu melhorar o áudio. A frase dizia: "Ele já morreu. Só ainda não chegou a hora." Até hoje, ninguém conseguiu explicar o significado daquela mensagem, e o acidente de Marcelo continua registrado como um caso sem qualquer explicação definitiva. Durante quase 20 anos, a polícia de uma pequena cidade acreditou que estava diante de casos completamente diferentes. Pessoas desapareciam sem deixar rastros, veículos surgiam em lugares impossíveis, casas eram encontradas vazias e testemunhas relatavam uma figura misteriosa pouco antes de acontecimentos inexplicáveis. Cada ocorrência recebeu seu próprio número e acabou arquivada por falta de provas. Até que, em 2025, um investigador chamado Henrique, prestes a se aposentar, decidiu revisar alguns dos arquivos antigos. Enquanto analisava uma fotografia de um desaparecimento ocorrido em 2007, percebeu algo familiar. Um homem parado ao fundo da imagem, usando um casaco escuro. Henrique encontrou outra fotografia, de outro caso, e viu a mesma figura. Depois encontrou uma terceira, e uma quarta. Em todas elas, o homem aparecia em locais diferentes, sempre próximo às vítimas. O mais estranho era que as imagens estavam separadas por muitos anos, mas a aparência dele permanecia exatamente igual. Então Henrique percebeu outro detalhe. Em todas as fotografias, havia uma pequena cicatriz atravessando a mão esquerda do desconhecido. Henrique decidiu cruzar os arquivos e descobriu que a mesma figura aparecia em pelo menos 10 casos. O primeiro registro encontrado era de 1989. Naquela época, 3 pessoas haviam desaparecido de uma casa isolada. Uma testemunha afirmou ter visto um homem alto, vestido de escuro, parado perto da propriedade. Décadas depois, a mesma descrição aparecia em outros desaparecimentos. Henrique percebeu que os locais também tinham algo em comum. Quase todos estavam próximos de uma antiga estrada que atravessava a cidade antes de ser abandonada. A estrada passava por uma estação ferroviária desativada, um posto de gasolina demolido, uma fábrica abandonada e, finalmente, um túnel fechado desde 1991. Segundo os documentos oficiais, o túnel havia sido interditado depois de um desabamento. Henrique decidiu investigar o local sozinho. Dentro do túnel, encontrou algo que não aparecia em nenhum relatório policial. Havia fotografias presas às paredes.
Eram imagens de pessoas desaparecidas ao longo de décadas. Algumas pertenciam aos casos que Henrique acabará de revisar. Outras eram pessoas que ele nunca tinha visto nos arquivos. No centro da parede havia uma fotografia muito mais recente. Era uma imagem de Henrique entrando na delegacia naquela mesma manhã. No verso estava escrita uma frase: "Você demorou muito para perceber." Henrique imediatamente pegou o rádio e tentou chamar seus colegas. Porém, uma interferência tomou conta da frequência. Então uma voz masculina surgiu. Henrique reconheceu a voz de um dos desaparecidos. Era impossível, porque aquele homem estava desaparecido havia mais de 10 anos. A voz disse apenas: "Não abra a próxima porta." No final do túnel, Henrique encontrou uma porta de metal que não aparecia em nenhuma planta. Mesmo depois de ouvir o aviso, decidiu abri-la. Do outro lado havia uma pequena sala vazia. No centro, uma mesa. Sobre ela estavam 10 pastas. Cada pasta correspondia a um dos casos que Henrique havia conectado. Ele abriu a última e encontrou uma fotografia sua. Abaixo da imagem estava escrita a data daquele mesmo dia. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ouviu passos atrás dele. Henrique se virou. O corredor estava vazio. As luzes começaram a piscar e, poucos segundos depois, apagaram completamente. Na manhã seguinte, os colegas encontraram o carro de Henrique estacionado diante do túnel. As portas estavam abertas. Seu telefone, distintivo e caderno estavam dentro do veículo. Henrique havia desaparecido. As equipes realizaram buscas durante semanas, mas não encontraram nenhum vestígio. O túnel foi novamente interditado. Durante a investigação, descobriram que as 10 pastas encontradas na sala também haviam desaparecido. A única evidência preservada era uma fotografia encontrada dentro do carro de Henrique. A imagem mostrava a entrada da delegacia durante a madrugada. Ao fundo estava a mesma figura de casaco escuro. A cicatriz na mão esquerda aparecia claramente. Mas havia algo ainda mais perturbador. Ao lado do homem estava Henrique. A fotografia parecia ter sido tirada depois do desaparecimento dele. O caso foi registrado oficialmente como desaparecimento sem suspeito. Meses depois, outro investigador recebeu um envelope anônimo. Dentro havia apenas uma folha com uma frase: "Agora existem 11 casos." Junto dela havia uma fotografia recente da delegacia. Na imagem, havia uma nova pessoa desaparecida. Era justamente o investigador que segurava a fotografia. Ele levou o material para análise, mas desapareceu poucos dias depois. Desde então, ninguém conseguiu descobrir quem é o homem das fotografias, porque ele aparece em casos separados por décadas ou o que existe dentro daquele túnel. Os 10 casos continuam oficialmente sem solução. Mas existe um detalhe que nunca deixou os investigadores em paz. Em quase todas as ocorrências, alguém tentava descobrir a verdade. E, depois disso, essa pessoa desaparecia. Até hoje, ninguém sabe quem será o próximo a aparecer nas fotografias.